A gestão financeira ela tem que ser feita diariamente. Dinheirinho rasgado. Dinheirinho rasgado. E aí a responsabilidade é sua, não é da secretária. Então vai ter momentos que a gente vai ter que se indispor com alguém. Vai ter que demitir, vai ter que recontratar. Bem-vindo ao podcast Clínica Sem Caos. O podcast que vai ajudar você, dono de clínica, a resolver os caos do seu dia a dia. Eu sou o Thiago Caparrós. Eu sou o Lucas Rocha. E eu sou o Rogério Boschi. E o caos de hoje é gestão e planejamento. Boa. Gestão e planejamento. Boa. Tema espinhoso. Tema importantíssimo, né? Que a gente traz aqui. E antes da gente começar, eu acho que é importante, a gente estava falando antes de iniciar aqui, por que, né, de você ter essa questão, né? Por que da gestão, por que do planejamento? E eu acho que isso é uma coisa importante, porque é o que a gente vê muito no nosso dia a dia aqui, né, com os clientes que nós conversamos, essa dificuldade, o porquê que muitas vezes o marketing não funciona, porquê que ele não vende, é exatamente a falta de gestão, falta de planejamento, né? Por isso que esse episódio é tão importante, né, Thiago? Uma das maiores dores nossas aqui é a falta de empreendedorismo, falta de profissionalismo, falta do dono da clínica se ver como empreendedor mesmo e começar a fazer a gestão, ter um planejamento definido, saber para onde ele quer ir. Então isso a gente vê muito que de nada adianta a gente fazer todo o trabalho, no caso nosso aqui do marketing, vocês fazer todo o trabalho de venda, se do lado de lá a parte de gestão não está bem feita, não tem um planejamento, o cara não sabe para onde ele quer ir. Eles vêm, né, nos procurando, buscando marketing e vendas, mas a gente sempre dá um passo atrás e pergunta como está a sua gestão e por que a gestão da clínica é importante? Eu acho que gestão de qualquer negócio, né, não só da clínica, porque através da gestão é que a gente consegue entender, assim, né, é o prumo do barco ali, né, entender o que está sendo feito, os desafios, as dificuldades. Quanto eles querem investir. Tem que estar dentro desse planejamento, dessa estratégia, né? Exatamente. Então, a gente está falando da parte financeira. Normalmente, quando a gente fala em receita, a gente também tem que olhar muito financeiro, né? Mas eu acho que a gestão, ela vai muito mais do que só os números. Tem uma parte extremamente importante, que é o ativo pessoal, né? Equipe, estratégias, bem-estar, são coisas que fazem muito sentido quando a gente fala em gestão, e principalmente em monitoramento, né? Por isso que a gente selecionou aqui, né, vários temas para abordar isso. A ideia aqui, como a gente falou no último episódio, né, a ideia é a gente trazer tópicos, né, meio que uma aula magna, uma masterclass sobre planejamento. Principalmente nesses primeiros 3 episódios, né? Sim, exato. A gente vai levantar os temas. Mas cada um desses temas que a gente vai trazer vale um episódio só para isso. Com certeza. Né? Para a gente poder entrar mais a fundo e tudo mais. O que a gente definiu? O ideal é que o episódio não transcorra muito mais de 1 hora, né? Isso. E para cada assunto que a gente vai abordar aqui, são assuntos de horas e horas de bate-papo, de aula mesmo, se fosse levar em consideração uma aula. Por isso que é importantíssimo papel e caneta. Papel e caneta. Né? E Foco. aí, para quem ainda não se inscreveu no canal, toca aí, clica no sininho aí, se inscreve no canal para receber sempre que a gente tiver um conteúdo novo, que a ideia é toda semana a gente lançar um conteúdo novo para vocês aqui, tá bom? Temos uma pauta? Temos a pauta e também o primeiro recadinho antes para a gente começar também, além de se inscrever, vocês estão vendo aqui o QR Code, esse QR Code fotografa, entra aqui, se você está nos ouvindo pelo Spotify, tem um link também na descrição do episódio, que você pode aí também acessar essa nossa landing page, né, Thiago? Onde tem vários conteúdos lá, né? Muito do que a gente fala aqui, a lista de episódios, os nossos contatos. Se você quiser falar com a gente aqui da Acelero, com o time da Super, da Saúde Digital, também está lá, vocês podem conversar com a gente quer ouvir a sua opinião, deixe seu comentário. Esse podcast é feito para vocês, então coloca lá, a gente quer ouvir, a gente quer saber quais são os caos que são mais relevantes aí, para a gente ajudar vocês no dia a dia da gestão de vendas e de marketing do seu negócio. Boa. Tá bom? Vamos lá então, Rogério, traz para a gente aí, a gente separou em 9 principais pontos. Quais são esses pontos 9 pontos hoje que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? Mas o principal mesmo é gestão e planejamento, mas dentro deles a gente discorre, dentro de 9 tópicos, né? E o principal deles
é planejamento estratégico? Eu sei que Vamos transcorrer os tópicos aí só para a gente todos os temas. Vamos falar aí para o pessoal já saber o que Resumão, vai O resumão bem rápido. Então, nós vamos falar de planejamento estratégico, gestão de pessoas, de processos, financeiro, marketing e comunicação. Aqui está na nossa praia aqui. Opa. Atendimento ao paciente, que é o foco mesmo no cliente, né? Gestão da qualidade, regulamentação e compliance. Um tema que não é muito discutido aí Muito. E parcerias estratégicas. Sem esses temas aqui, é o início, né, de todo o processo ali. Então... E eu acho que, quando a gente for falando, vai ficando muito claro isso, né? Como as coisas, elas se complementam, né? Meio que uma teia de aranha, assim. Sim. Porque você começa a falar de uma coisa, de repente já está muito atrelada a uma outra questão, e de repente você volta no primeiro, porque realmente tudo isso faz parte, né? Então vamos começar aqui, né, tio, por a questão do planejamento estratégico, que é o objetivo, onde a gente planejamento quer chegar. Estratégico em 2 palavras é meta e objetivo, né, cara? Perfeito. Vamos definir ele em 2 palavras. Você tem que definir as suas metas e seus objetivos. Isso é o básico do início do processo e de tudo que vai discorrer depois ali, né? Que é pessoas, processos, e a gente vai bater tema a tema aí. Mas... Legal. Primeiro aí, então, Planejamento estratégico. Vamos falar um pouquinho de planejamento. Assim, por que é importante o planejamento estratégico? Definir onde você quer chegar. Qual que é o seu objetivo com tudo isso aí? Uma clínica é uma empresa. Para você fazer ela funcionar, você tem que planejar. E aí eu falo, planejar é importante porque é melhor você ter um plano do que você não ter. Porque quando você tem um plano, a chance de você dar certo e atingir ele é muito maior do que quando você não tem, porque você não sabe para onde você vai. Você só sair atirando, né? E para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Essa máxima aí é importantíssima. E não é só nem a questão de investimentos e tudo mais, né, Thiago? É energia também. Energia. Quanto você quer gastar de energia nesse processo, recurso, investir em tecnologia e por aí vai. E tudo, né? Porque assim, você vai, vou começar a fazer as coisas para ver o que vai dar. Cara, você vai jogar... Qual que é o seu... Aí eu fui num evento esse fim de semana e achei interessante, porque assim, qual que é o seu bem mais valioso? Tempo. Exatamente. Não Nada tem. substitui isso aí. O seu bem mais valioso não é dinheiro. E aí, você vai gastar o seu bem mais valioso com uma coisa que você não sabe o que vai dar no final. E é uma coisa que não dá para comprar, né? Não tem dinheiro que pague tempo. Então, assim, planejar é preciso para você poupar seu tempo, que é seu bem mais valioso. Acho que uma vez que você pensa desse jeito, abre sua mente, muda esse mindset aí, principalmente da área da saúde, que são nossos clientes, né? A pessoa tem que começar a pensar como empreendedor. Pensar o que vale para ele, o que vale mais para ele. No final, as pessoas acabam achando, porque o custo financeiro é muito maior. Se você parar para planejar, você vai ver que as coisas começam a ficar tudo mais claro e mais fácil de você perseguir. Aí o planejamento você vai começar. Qual que é o seu objetivo? Quais são suas metas? Definir as suas metas. E depois? Metrificar tudo. Isso que eu ia falar. Você tem que determinar as metas, mas depois você tem que criar processos de como controlar essas metas e objetivos para ver se você está evoluindo com elas, né? Não adianta simplesmente, vou fazer um planejamento do ano todo e daí só ver lá em dezembro que não atingiu, cara, ou que foi conturbado o processo. Checkpoint. É isso aí. Pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral, para saber se você está indo no caminho que você traçou. Nós, pelo menos lá, a gente faz muito isso, assim, todo final de ano, né? Ali por novembro, a gente faz o planejamento do ano seguinte, mas todo mês ele já está traçado mês a mês. E a gente chega lá, ou no último dia, ou no primeiro dia, né, do mês, a gente senta e entende aquilo, o que era planejado e o que foi realizado. Né? Qual que é a diferença? E vai fazendo os ajustes finos durante o ano, porque uma grande mudança gera um grande impacto. E isso a gente... né, é complicado para passar isso para a equipe e tudo mais. Agora, pequenos ajustes que você vai vendo pontualmente, fica mais fácil. O resultado vem mais rápido, cara. E eu gosto de fazer uma analogia do planejamento aqui, por exemplo. Todo mundo gosta de viajar, né? Quando você vai viajar, você pega e você mete sua mala nas costas e sai para ver para onde você vai. Qual é o próximo avião aí, né? Sai mais caro. Você pode até fazer isso. Sai muito mais caro se você, por exemplo, eu quero ir para Paris.
Vou passar... aniversário de casamento, por exemplo. E é sábado agora. Aí, seu? Não. Ah, bom. No exemplo, no exemplo, cara. Vai ter seu aniversário de casamento. Do nada você fala, defini que vou para Paris, e é essa semana. Isso, então. Vou chegar e vou comprar passagem e vou ir lá. Cara, você vai chegar, você vai gastar, você pode até ir, mas você vai gastar muito mais dinheiro, às vezes não vai ser do jeito que você quer, você não se planejou, às vezes você não vai deixar de ver coisas que seria legal você. Não deu nem tempo de você pesquisar, né? Entendeu? Olha a importância do planejamento. Você se planeja para isso. Por que você não vai planejar para o seu negócio, que vai pagar para você fazer tudo isso aí? Olha a importância do planejamento. Eu gosto bastante de passar essa analogia, não só para... No mundo dos negócios, quando eu converso com amigos também, que tem outras empresas, eu falo, cara, olha isso, a importância do planejamento. Para tudo, né? Vai economizar o seu bem maior, seu tempo. Isso aí. Você vai aproveitar muito mais. Com certeza, não, e isso é essencial, né? Aquela coisa, então, a gente ter um planejamento e ele ser o mais detalhado possível, né? A gente sempre fala, um planejamento ele não precisa ter um objetivo só, ele pode ter vários. Né? Mas para cada semi ou para cada ramificação de planejamento, você tem que ter um plano de ação também, né? E quando a gente está falando em bens, né? Bem precioso do tempo e tudo mais, eu praticamente tenho outro bem que eu acho que é extremamente importante e que é essencial quando a gente pensa em resultado, que são pessoas, né? Normalmente, quando dentro desse nosso universo aqui de clínicas, a clínica, né, o CNPJ, ele começa com o próprio profissional, no máximo uma secretária, alguém para ajudar, né? Mas com a evolução do negócio, pessoas são cada vez mais importantes, né? Você tem um auxiliar, uma recepcionista, 2 recepcionistas, um outro profissional para execução, um avaliador. E gerenciar e motivar essas pessoas, treinar elas, vai despender daquele tempo que você precisou programar lá no planejamento. A gente sempre vai voltar e voltar aqui, porque assim, você vai ter que olhar para a tua equipe, você vai ter que olhar para um funcionário que às vezes ele precisa um pouco mais de ajuda no começo, até deslanchar, tem outro que pega muito mais rápido. Você tem que identificar o perfil das pessoas que estão na tua equipe, né? Ver se elas estão engajadas dentro da cultura. Você está passando a cultura da tua empresa? Cultura essencial, qual que é a cultura, né, da tua empresa? Essa é uma pergunta que você tem também, que né? fica aí, né? E vou falar, esse é o maior desafio de toda empresa, não é só de toda clínica, não. Você implementar uma cultura do jeito que você quer que funcione. As pessoas vestirem a camisa e viverem essa cultura. Isso, viver e você cobrar e você ser o exemplo daquela cultura que você está aplicando, né? Não só falando. Sim. Porque vai ter algum determinado momento que vai ter pessoas ali que não vão se adequar àquela cultura e está tudo bem. Ela só não está no ambiente correto ou no ambiente que você está criando. Então, vai ter momentos que a gente vai ter que se indispor com alguém, vai ter que demitir, vai ter que recontratar e por aí vai. Faz parte do processo. É a vida do empreendedor. Mas eu falo, a partir do momento que você cria uma cultura forte, as pessoas começam a viver dessa cultura, automaticamente as pessoas que não se adequam a ela, elas se esperam. Sim, ela não aguenta, né? Ficar no ambiente, sim, né? Sim, você cria uma cultura, você cria rituais que vai te ajudar a fortalecer essa cultura. A pessoa que não está de acordo com isso, ela vai acabar saindo, ela não se sente bem no ambiente. Thiago, mas assim, pode acontecer, mas uma coisa que eu sempre trago muito é que o papel do líder, né, do gestor, ele toma muito cuidado, e eu faço uma analogia também, que é do organismo, né? Você tem uma infecção no teu organismo, todo o teu organismo está em harmonia, né? Ele está funcionando, as enzimas, tudo certinho, de repente vem uma bactéria, ou vem um vírus, né? Tem 2 possibilidades, o organismo vai batalhar e repelir ele, e isso vai acontecer naturalmente, entendeu? Porque todo o organismo já está feito. Mas se o organismo não estiver atento e não estiver bem regulado, aquele vírus se espalha, aquela infecção se espalha. E ela vai consumindo o organismo saudável. Né? E isso, cara, é muito rápido de acontecer. Sim. Uma pessoa que está fora da cultura, está fora do propósito. O rádio corredor. Rádio peão, né? E a famosa laranjinha podre. É isso. Então, a laranjinha podre no balaio apodrece todo o resto. Todo o resto. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar muito atento e imprimir a cultura, né? E atentar e olhar a equipe, fazer essa gerenciar os conflitos que vai ter, faz parte do processo também. Não dá para sair demitindo todo mundo ou não trazendo as pessoas. Elas têm que entender o porquê que você está fazendo isso, por que você implanta essa cultura dentro da tua empresa. Qual que é o objetivo disso? Quando a pessoa consegue entender
o porquê disso dali, ela ou se adapta ou realmente sai. Isso você não cria da noite pro dia e nem de um mês pro outro, tá? Isso aí tem que deixar bem claro para quem está assistindo aqui que implementar uma cultura forte são meses, às vezes anos. E começa da contratação, né? Da equipe. A partir do momento que você cria um código de cultura, você começa a entender o que a pessoa tem que ter e o que ela tem que seguir para estar bem ali. Que eu falo, são os pecados capitais da empresa. Se o cara não faz parte da cultura, os valores da empresa. Você vai determinar quais são os valores que você quer. E as pessoas que entrarem na sua empresa, na sua clínica, tem que compactuar com esses valores. A partir do momento que ela não faz parte disso, você tem que cortar. Tem que identificar isso e às vezes fica até mais fácil de você cortar as pessoas. Porque você vai falar assim, fulano, você está contra esses valores da empresa. Normalmente a pessoa já até sabe, né? Já sabe, na hora que você chama para conversar, ela... Eu falo, nas clínicas, até na SUPA, a partir do momento que a gente criou esse modelo de código de cultura, ficou muito mais fácil para você chegar e ter essa conversa com as pessoas. Fica mais fácil você chegar e falar, você tá fora. Por quê? Por isso. Você vai pautado com razão. E você consegue monitorar isso também, né? Falar, olha, fulano, eu preciso, você sabe que a nossa cultura é essa, eu preciso que você se adeque a isso. Vamos tentar trabalhar isso, melhorar essa questão. E depois você fala uma ou duas vezes. Na terceira, fala, olha, eu já te falei que você precisa melhorar, infelizmente, vou ter que encerrar teu ciclo porque não faz sentido. E isso já dá até pra gente chamar o próximo tópico ali, que é a gestão de processos. Né? Porque a pessoa entende a cultura, ela tem que entender o que ela precisa fazer. Só uma coisa que eu aprendi aí também, né? Claro, assim como a gente fala, é importante você participar de grupos, comunidade, de imersões, essas coisas. Eu participei de uma e achei muito importante uma mensagem que veio. Tinha feito lá atrás uma mentoria, já tinham me falado isso, eu não dei muita bola. Tipo, as pessoas que te levam do 0 ao 100 não é o mesmo que te leva do 100 ao 200. 100 ao 200, do 100 ao 1000. É. Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, para você mudar, às vezes você consegue chegar fácil no 100. Só que depois para chegar no 200, no 300, no 1000, você vai começar a serrilhar e às vezes são as pessoas. E aí, para você chegar lá, é porque você ainda não aprendeu como chegar lá e talvez as pessoas não estão capacitadas para chegar lá. Então você tem que ter mudanças. Às vezes você está patinando e não sabe por que você não cresce. Porque alguma mudança você tem que fazer. Porque fazer as mesmas coisas para chegar no 100, você não vai chegar no 200, não vai chegar no 1000. E aí não é só dobrar o quadro de pessoas. Então, aí eu falo, a mesma pessoa que te ajudou a chegar do 0 ao 100 não é a mesma que vai te ajudar a chegar do 100 ao 1000, do 100 mil ao 1 milhão. Eu falo, não necessariamente pessoas, eu escutei, achei muito interessante. Não é a mesma pessoa, pode ser o mesmo CPF, só que não a mesma pessoa. Então, portanto, as pessoas têm que mudar também. Com certeza. E também, entrando aqui nesse ponto das pessoas, também os processos, os sistemas, a metodologia de entrega, metodologia de captação. Né? Você ter um padrão de algumas atividades, né? A gente sabe que não dá para colocar padrão em tudo, né? Sim. Porque coisas acontecem, né? Sim. Regras mudam, sistemas mudam e tudo mais. Mas você ter um padrão de atendimento, você determinar quais são os processos que elas têm que fazer, se torna muito mais claro para quem está executando lá na frente, para você poder cobrar também dessas pessoas. Né? Por isso que eu falo, um tema ele vai... É uma engrenagem, né? Ele vai encaixando aqui. Sim. Então, o que acontece? Ter os processos vai ser mais fácil também para você replicar quando a tua equipe começar a crescer. Sim. Né? Você não vai ter que ensinar do zero tudo, ou tirar tudo da sua cabeça e passar para aquela pessoa. Não, tem que estar no papel mesmo, tem que estar anotado ali, ter um documento, né, um procedimento operacional, um POPzinho lá. Os famosos POPs. POPs. O dentista está acostumado com isso aí, principalmente quem tem uma clínica, porque eles aprendem, acho que até na faculdade, essa questão de ter POPs para tudo, até para, por exemplo, para a parte de limpeza dos materiais, dos materiais, isso, a esterilização, tem que ter os POPs para isso aí. E assim, acho que o principal diferencial, né, e a grande importância de ter processos é a produtividade. Sim. Né? Você não ficar queimando neurônios, digamos assim, com uma coisa que é uma atividade corriqueira. Sim. Então, se você já tem isso definido, né, e assim, todo time tem que ter um procedimento, todo time tem que saber exatamente o que ele precisa fazer. Qual é o seu papel, né? Qual é o seu papel, qual é o seu objetivo. É isso aí. E principalmente, eu falo muito isso, que as pessoas esquecem o porquê de fazer isso. Né?
E o processo ele tem que ser muito claro nisso. Então, você vai fazer isso por causa disso, o objetivo é esse. E de preferência faça isso em tanto tempo. Sim. Né? Eu acho que assim, né? Ninguém gosta de fazer algo sem saber o porquê que você está fazendo, né? Se você tem um funcionário com essa característica, você tem que conversar com ele. Ele fala, cara, você tem que entender o porquê que você está fazendo. E não é um robô, né? Você atende pessoas muitas vezes vulneráveis, né? Que estão com uma dor, com alguma coisa ali. Então, você tem que entender o porquê que você faz aquilo, né? Trazer uma empatia para a pessoa e tudo mais. Isso dá até uma tranquilidade para o cérebro, né? De quem está fazendo. Sim. Que ela não precisa ficar decorar. Aquela zona de estresse constante, né? De tensão e tudo mais. E a partir do momento que ela já tem isso muito bem definido, acaba entrando numa rotina e por mais que seja humano, ele não fica robotizado, porque a pessoa ela pode destinar a atenção dela num atendimento melhor, num engajamento, na empatia, e não qual é o processo que eu preciso fazer, né? Qual que é a etapa, o que eu não posso esquecer. No começo vira meio decoreba, né? Sim. Tipo aprender tabuada. Depois né? vira automático. Depois vira automático. Depois já sabe que é isso, depois isso, depois isso. Então eu vou dedicar a minha atenção, o meu fosfato aqui para engajar, para executar a minha atividade melhor. Né? E se você tem um processo bem definido, o caos diminui. Porque você sabe o que a tua secretária está fazendo. Você vai ter que ter um planejamento ali para compra de suprimentos e por aí vai. Então, você já sabe que na terça-feira é dia de comprar material. Tem que fazer um inventário. Inventário e tal. Transforma, rotina é muito importante. Você falou uma coisa legal aí, cara, porque o caos diminui mesmo. O processo, talvez de todos aqui, vou ser bem sincero, quando você tem os processos bem mapeados, bem estruturados e bem aplicado, cara, a vida na clínica sua vira outra. Imagina tudo você tem que parar. No final você é o dono do negócio. Você sabe, se der alguma bucha estourar um negócio, onde que vai estourar? Para você. Você é o último. E não importa se você está atendendo. Você tem que resolver, cara. Isso aí. Quantas vezes que já não acontece, né? A pessoa está ali executando um procedimento, fazendo uma avaliação, fazendo um procedimento ali, enfim, qualquer que seja, que a gente está falando com donos de clínicas dos mais diversos segmentos, bate na porta, secretária, doutora, isso aqui, aquilo ali, o que eu faço, posso fazer, não posso fazer, né? E aí para o próprio paciente fica ruim. Aí fala, pô, mas que bagunça é essa aqui? Eu tô aqui, às vezes tem alguns procedimentos que são um pouco mais invasivos, a pessoa às vezes está sem roupa, alguma coisa assim, até só com o avental, daí fica entrando gente o tempo inteiro a perguntar, desconfortável, né? E isso, acho que o principal desse ponto que a gente estava falando ali, né, é o ganho de produtividade, porque aí também a gente está falando em recurso, né? Sim. Isso está atrelado a pessoas, está atrelado a processos, mas sempre com um objetivo. O objetivo é maximizar o ganho. Sim, né? Você dá autonomia para as pessoas conseguirem tomar as decisões sozinhas. No partir do momento que você tem um processo bem definido, ele sabe para o caminho seguir. Exatamente. Consulte o POP. É isso aí. O que está escrito no documento lá, né? Exatamente. E aí, né, eu fiz esse gancho para a gente já puxar o próximo tema, que é gestão financeira. Né? A importância de ter uma gestão financeira, de ter um processo redondo, de ter pessoas engajadas, de ter os objetivos, né? Então, assim, né, gente, queria trazer que você pudesse trazer um pouquinho, você tem uma experiência grande nessa parte de administração aí. Então, o que um controle, né, uma gestão, um controle financeiro impacta no dia a dia e nos resultados do negócio de uma clínica? A questão da gestão financeira é tanto para crescimento quanto para manter, né? Que a gente pensa sempre em crescer, né? Mas tem um determinado momento que você tem que olhar para sua carteira, olhar para os seus funcionários, olhar para sua clínica e ver, tá, aonde estou, né? E a partir dali, ver, vou analisar minhas despesas operacionais. Tem como cortar, não tem como cortar? Porque a gente acaba no dia a dia, a correria acontece, né? Então, as despesas não... Em determinado momento ela é investimento, depois ela se torna uma despesa. Então, identificar esses pontos é importante, essas despesas operacionais, no que eu quero investir, quais são os próximos passos. Eu quero aumentar a quantidade de clientes. É lá no financeiro que você vai ver quanto que você vai investir. Eu preciso melhorar o meu procedimento de venda, então eu escutei lá que eu preciso comprar uma câmera intraoral e colocar uma TV no teto, mas eu posso fazer isso hoje? Né? Como é que está hoje o meu fluxo de caixa para poder fazer esse tipo de... Isso é uma compra cara, vai levar um certo tempo, né? Então, você fazer tudo mas eu quero investir em marketing também, eu preciso contratar mais alguém para vender. Calma lá,
Vamos determinar as prioridades, né? Que dinheiro aqui é importante porque tudo vai dinheiro, né? A gente sabe aí que o faturamento hoje de uma clínica é 20%, 30%, isso, né, Thiago? Você aqui tem a margem, né? A tua margem. Então é isso. 30. Então, quero faturar 1 milhão, né? Que a gente brinca aqui sempre. Eu quero faturar 1 milhão. Você está disposto a investir 700 mil para conseguir 1 milhão? Essa é a pergunta. Considerando 30% de margem, se você vai faturar 1 milhão, 700 mil, vem antes. Vem antes. E você está preparado psicologicamente para isso? O teu financeiro tem que estar bem... mas vamos ser sinceros, ninguém chega no 1 milhão assim. Da noite pro dia. Não, é então hipoteticamente. Não, né? eu tô só dando assim, também o susto é bom, mas assim, todo mundo quer, né? Mas tem que se você não vai preparar precisar, pra isso. tipo, eu vou fazer meu planejamento para mês que vem investir 700 mil. 700 mil, né? também não vai funcionar. Exatamente. Você sempre fala, né? A gente tá falando aí do espaço. Então, se teu objetivo é esse, né? Vamos traçar lá, voltar no planejamento estratégico. Cara, quando eu quero chegar nesse 1 milhão? Né? Fazer a coisa pé no chão, focado na realidade. Você entender ali, né? Enfim. Você tem que fazer análise dos teus custos, tem que fazer uma análise de preço, precificação da tua região, o que ela comporta. Não só precificação, né? Como qual é a entrega de valor dos teus concorrentes, né? Concorrentes. Isso você tem que analisar a tua região financeira, sim. Né? Para você colocar ali, para que você consiga se estabelecer, fazer a tua precificação de uma maneira correta, fazer uma análise dos teus custos, dos teus gastos, dos teus investimentos, para você trabalhar nisso. E, gente, uma coisa que eu falo assim, a gestão financeira, ela não é uma atividade meio que pensando que nem como contador, né, que vai uma vez por mês para pegar os recibos. A gestão financeira, ela tem que ser feita diariamente. Diariamente. O 2, contador, 3 vezes por dia. O contador, ele tem que estar próximo de você, porque ele é um parceiro fundamental nesse crescimento. Mas não é ele que faz, né, a gestão? Mas não é ele que faz. Não terceiriza para o contador. Não, mas eu tenho um sistema aqui que ele me faz tudo, minha DRE, ele faz meu caixa. Aí, você falou não dá, letrinha aí. Todo mundo sabe o que é uma DRE. O que é uma DRE? Te garanto que a maioria, pelo menos no começo aqui, não sabe o que é uma DRE. Manda lá, então. Eu vou falar bem assim, eu dou aulas de marketing e gestão para clínica e consultório. Quando eu coloco sobre a DRE... Já dá um susto. 90% não sabe. Até mais. Não sabe o que é isso. É que confunde muito com o fluxo de caixa, né, cara? Eu acho que é números. É números. Os dois são números. Tô olhando lá no extrato. E assim, o DRE é o demonstrativo de resultado do exercício, né? Uhum. É peça-chave para você tomar suas decisões na clínica. Para você saber se ela está sendo lucrativa ou não. Saber onde está indo o dinheiro, onde está entrando. Qual que é a DRE, a gente usa bastante a questão de competência também, né? Aí Sim. vamos entrar na parte mais técnica, mas às vezes é importante você entender o que é competência e o que é caixa. Sim. Exato. Porque caixa é o que entra de dinheiro ali realmente. Competência é o que saiu, o que foi do exercício ali, isso. que você gastou. Você parcelou. Vamos pegar um exemplo, né? Acho que trazer aqui no cartão de crédito. Você fez uma compra lá em 10 vezes. No fluxo de caixa, ele vai sair a parcelinha por mês. Mas na DRE, é um investimento inteiro ali. Foi naquele mês que você fez uma compra de 10 mil reais. Tá parcelado em 10 meses? No fluxo de caixa está em 10 meses. Assim como a receita. Assim como a receita. Você fez lá um tratamento, né, alto. Em 36 vezes no boleto. Sim. Né? Uma coisa que entra no caixa que você tem projetado. E aí não pode correr no risco também de usar o caixa da empresa como caixa pessoal. Que isso às vezes as pessoas confundem. Não, vou tirar daqui, no outro mês eu acerto. Cara, complicou. Caixa da empresa é caixa da empresa, caixa pessoal é pessoal. Você tem que separar muito bem o PF do PJ, porque senão vira uma bagunça financeira. Aí ele vai falar, poxa, o que está acontecendo? Está sobrando muito pouco. Aí ele toma as decisões corretas. Porque eu tenho que aumentar o quê? Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Ou vendo mais ou aumento meu ticket médio. Aí ele começa a ter as decisões financeiras. Esse tema aqui, ele gera várias discussões. É engraçado às vezes porque esse tema exatamente já puxa o próximo, que é marketing. Né? Preciso vender mais. Preciso vender mais. Preciso aumentar minha base de clientes. Mas acho que eu só vou voltar um passinho ali, porque assim, muitas vezes a pessoa vende, e daí ele tem que entregar. E aí ele tem que ter Ele tem que ter um caixa para aguentar esse momento da entrega de novo. Por isso que ele tem que pensar como competência e não como caixa. É isso aí. E então, aí, só por isso que eu quis voltar. Lógico, porque e isso impacta daí também na parte dos processos de pessoas que a gente falou ali atrás, porque, poxa, eu vou conseguir atender essa demanda que eu gerei?
às vezes por uma necessidade, e aí mês que vem eu só vou entregar, não vou conseguir vender mais, depois vou me enrolar. Então, por isso que é muito importante, né, você ter toda essa gestão aí, né? E com essa gestão, faz você, né, a engrenagem girar mais um pouquinho. Agora eu preciso do quê? De mais pacientes. E o que eu vou fazer? Marketing e comunicação, que é o nosso próximo tema aí. E gerar as vendas, né? E aí, nessa parte de marketing e comunicação, que ela também está diretamente ligada à gestão financeira, né? Porque tem várias estratégias, né, Thiago, que a gente pode fazer inbound, né, que a gente fala que dentro de casa, a gente mesmo pode pegar no nosso celular, Instagram, criar uns posts, gravar uns stories, conteúdo, né? Fazer ali o marketing, o boca a boca digital, né, que a gente fala, enfim, parcerias, que a gente vai falar depois sobre isso também, mas normalmente o tráfego, né, o marketing ele é patrocinado, ele é impulsionado, né? O que traz resultado, assim, vamos falar, consistente e rápido para uma clínica é o tráfego pago. Aí o carro-chefe hoje para uma clínica é o Facebook / Instagram, Meta, né? E o Google. Então, assim, a partir do momento que você pensa em investir em marketing, o marketing tem muitas vertentes aí de marketing que você pode usar. Aí a gente fala de rádio, o boca a boca sempre vai ser o melhor. É o melhor, só que para ter o boca a boca você tem que trabalhar melhor sua gestão, atendimento. Tem que ter uma estratégia para o boca a boca também, né? Tem que ter uma estratégia, né, de boca a boca. Para motivar, impulsionar, entregar algum benefício para a pessoa. Fazer até uma campanha de indicações internas, você consegue ter. E divulgar para as pessoas, né? Para os teus clientes, porque muitas vezes você deixa de conversar com eles e falar, né? Que, pô, tem um benefício existe aqui, isso, né? Tem uma parceria aqui e tudo mais. Só que é importante você pensar no marketing como uma estratégia mesmo, assim, você tem que metrificar primeiro, identificar quais são os seus números de marketing, a partir disso você consegue metrificar quanto que você tem. Por exemplo, eu vi com a minha DRE ali que, poxa, eu tenho que vender mais. Eu consigo subir meu preço? Não. Então, qual que é a outra forma de você ganhar mais dinheiro? Vendendo mais. Vender para mais gente. E aí, como você faz para captar mais gente? Marketing. É marketing. Lembrando só, isso é bem importante, né, Thiago? O marketing é responsável por atração. De potenciais novos pacientes. Isso. Né? Porque muita gente fala isso, né? Vou fazer o marketing que eu quero vender mais. Não é o marketing que vende. Não. O marketing é uma parte do processo de vendas. Né? Aí vamos para as analogias, que eu gosto muito para ficar mais visível para a pessoa. Você, por exemplo, uma loja de shopping. Você vai investir em marketing para a pessoa se interessar e passar na frente e vai olhar. Só que se você não tiver um vendedor, não tiver uma pessoa lá para saber vender, para fazer o negócio ali, a pessoa não vai comprar. Eu gosto muito do bonecão do posto, cara. O bonecão do posto tá lá, né? Aquele agitando os braços ali. Ele vende alguma coisa? Não vende, cara. Mas ele chama a atenção do motorista. E que ali tem um posto, que lá dentro tem alguém que pode atender. De repente tem uma placa ali dizendo, toma um cafezinho, descansa um pouco aqui e tudo mais. Tem que ter alguém para atender, para poder fazer essa venda depois. Mas qual que é o papel do bonecão? Chamar a atenção. E esse é o marketing. E aí, para você fazer um planejamento bem feito, às vezes você não consegue. Se você nunca investiu em marketing, é difícil você fazer uma coisa mais certeira. Só que a partir do momento que você já investiu, você já sabe qual que é a sua média, você tem uma base de dados, uma massa crítica. Ele leva um tempo, né, Thiago? Eu falo, pelo menos 6 meses de massa crítica você tem que ter para você conseguir fazer um planejamento bem estruturado de marketing, porque aí você vai conseguir identificar com isso. Poxa, quantas pessoas se interessaram, quantas entraram em contato, quantos agendaram, quantas compareceram, e dessas de que vieram de cada canal é importante se identificar. Sim. Essas métricas. São perfis diferentes em cada canal também. Aí eu consegui identificar ali que, poxa, de cada 10 que veio, eu consegui fechar 1, por exemplo. É bastante. Aí eu já sei, poxa, meu planejamento, eu quero ter não só 1, eu quero ter 3. Então, automaticamente você sabe que você tem que investir mais, não necessariamente nessa proporção, porque não é uma matemática exata, mas se você investir lá 3 vezes mais, a chance de nesse primeiro momento vai funcionar. É grande. Aí você vai depender muito mais da sua gestão dos próximos passos ali. E, claro, sazonalidade também. Eu ia falar esses 2 pontos, né, Thiago? Primeiro, essa questão da sazonalidade, né? Por isso que você precisa pegar um período maior para você passar, né? Por datas comemorativas, por intervalos de férias, que a gente sabe que cai normalmente feriados feriados com feriados. Né? Então, se você tem um período maior de 6 meses,
de 6 meses a 1 ano, você consegue entender isso melhor, né? Por isso que a gente falou até no último episódio, né, sobre como você fez esse comparativo, né, por que as agências de marketing funcionam normalmente para grandes empresas e dificilmente eles funcionam para clínicas, né? Agências convencionais, assim, sim, né? Porque a empresa ela já faz o planejamento anual dela, normalmente. Claro. Né? E tem uma pessoa interna lá dentro. Tem uma pessoa interna que vai acompanhar, que vai monitorar, que vai demandar a agência, muitas coisas, e já tem um budget para o ano todo, tudo mais, então ele já entende essa sazonalidade. O que nós vemos nas clínicas normalmente? Opa, tudo bem aí, cara? Opa, foi mal. Sem problemas. Tudo bem? Quebrou o copo? Não? Então tá bom. A gente vê que às vezes a clínica, ela olha muito no máximo o trimestre, né? Sim. Assim, olha, eu vou fazer um investimento aqui de 3 meses e se der, deu, se não deu, eu vou mudar a estratégia. No máximo. No máximo, eu falando assim, os que já tem um problema na cabeça melhor, né? A gente já alerta já. Chega um cliente aqui falando aqui, não, eu só tenho dinheiro para 2 meses. Eu falei, não faz. Junta mais um pouco, é melhor. Porque daí você vai olhar, o cara, tudo é uma construção, né? Já faz anúncios, já faz, né, posta lá no Instagram, já faz um Reels, já faz... Não faço nada. Pô, tem que construir toda uma imagem. E não faz isso da noite. O algoritmo, nem o algoritmo deixa, né? E quando ele vai investir em mídia paga, não é assim, igual, o algoritmo não é tão simples assim, ele não roda só instalar o dedo, ele começa a funcionar. E outra, a gente tem que entender como é que está a estrutura dele para até planejar a equipe dele para receber os leads que vêm desse investimento. Aí faz parte do planejamento de marketing, o planejamento de marketing entra aí também, volta lá o planejamento de pessoas, gestão de pessoas. E que estava no primeiro. Que isso. Eu tenho as pessoas certas para fazer esse atendimento. Eu tenho uma pessoa que está de acordo com a minha cultura, que, poxa, eu tenho um senso de dono que se tocar o telefone eu vou atender na hora, porque no marketing, se você não atende na hora, você já perdeu. Então, isso, cara, já pega o gancho aí para o nosso próximo tema, que é atendimento ao paciente e foco nele, né? E tem uma outra também que a gente volta ali, que é os procedimentos, né? Você tem um procedimento, um protocolo de venda, um protocolo de atendimento e de venda, que ele é coerente com o público que você traz, tudo mais. Então, realmente, isso está tudo muito, muito unido, né? Eu sempre falo, marketing e venda são coisas que elas obrigatoriamente têm que andar de mãos dadas. Sim. Né? A empresa que não anda de mão dada tem muita chance de não funcionar e, assim, na maioria das vezes, não dá certo. E assim, né, Thiago, nós três já trabalhamos em grandes empresas, assim, é a coisa mais normal do mundo. A área de marketing está sempre se bicando com a área de vendas. Sim. E um empurrando a responsabilidade para o outro, né? Vendas fala assim, a gente não está conseguindo vender porque o marketing não está atrativo, porque não traz lead. Daí o marketing fala, mas a gente gera muito lead e o time de marketing não vende. Né? Daí fica aquela ali, e eu acho que, por isso que muitas vezes o papel do líder, trazendo para as clínicas, ele é essencial para fazer isso, porque a gente vê, né, que normalmente o marketing é terceirizado, né, no caso da saúde aqui, então não existe uma equipe interna de marketing, é muito custoso, né? É muito custoso. Voltando na parte financeira, você ter hoje uma equipe de marketing dentro de um consultório, só para gerar, você tem que ter uma estrutura muito grande para valer a pena. E tem que ter uma maturidade. Só falando assim, né, lembrando, né, o que é uma estrutura mínima quando a gente fala de marketing, coisa que estiver errado, Thiago. Mas é uma pessoa de estratégia, né, um analista, um designer, um copywriter, você trabalhar com vídeo, né, um editor de vídeo também. Né? Um web. Uma pessoa de web, né, fazer site e tudo mais. Então, são 5 pessoas. Está falando de uma estrutura aí de 15 mil reais, contando custo, CLT e tudo mais. Então, a gente sabe pro padrão da área da saúde não faz sentido. Então, voltando, então você já tem uma equipe terceirizada e normalmente você tem uma equipe interna de vendas. Então, se o líder, né, você pode também ter uma equipe terceirizada, mas que normalmente é uma empresa diferente, né? Então, são 2 empresas. Então, se o líder, né, você, que é o gestor, é o dono da clínica, não faz esse meio de campo e não cuida e não analisa e coloca todo mundo para jogar junto, você chega nesse mesmo erro, um empurrando a batata quente pro outro. Eu não vendo porque eu não tenho lead. Ele tem um monte de lead, mas não vende. Então, por isso que é importante. E o teu colaborador está preparado para isso, porque existe diferença entre fazer um atendimento e fazer uma venda. Total. Né? Isso acho que é um ponto que a gente tem que colocar aqui, porque assim, a secretária, vamos dizer assim, ela está preparada para fazer um atendimento. Isso é cultural, né? Ela fazer um atendimento, ela recebe a pessoa ali, normalmente vem de uma indicação, ela atende o telefone, né? Faz uma liberação de uma guia. E tudo mais.
O potencial paciente, que a gente chama de lead aqui, né? Ele não comprou ainda, ele nem te conhece, ele clicou num banner. Então, desde esse primeiro contato, ele tem que ser com processo. Ele tem que estar... não pode ser só um atendimento, ele já tem que ser uma pré-venda. Para ele estar disposto a chegar no teu consultório e comprar alguma coisa de você. Senão ele só vai chegar lá e vai só olhar, né? E não é o objetivo que a gente quer. Sim. A gente Não tem mais lugar para a secretária como tinha antigamente, que é aquela que só... A secretária tem passiva. que se preparar Passiva, para esse, só que tá pra esse telefone, momento. exatamente. Aí é a tua responsabilidade, voltando no Passo Pessoas, treinar ela num formato de vendas e tudo mais. E eu digo assim, não só treinar, né, mas também ajustar a agenda dela para que ela tenha disponibilidade para fazer isso. Como o Thiago falou, se não atender na hora, perdeu. Rasgou dinheiro. Assim, a cada minuto que passa, você pensa que você está rasgando um pedacinho da tua nota de R$50 ali, né? Passou um minuto, rasga um pedacinho. Passou mais um minuto, rasga mais um pedacinho. Mais um pedacinho. E às vezes você vê ali e se rasgou já 3/4 da nota, porque a probabilidade de você converter aquele lead vai reduzindo, né? Se a pessoa não tem treinamento e capacidade para isso, reduz ainda mais. Você corta um pedacinho maior da tua nota ali, né? Sim. Então, dentro dessa... A gente fala ali de pessoas, né? De treinamento, mas a gente também tem que falar de você dar condições para ela ter esse atendimento de pré-vendas, né? Que a gente fala. E a gente usa uma metodologia que hoje é o que a gente vê que é o que funciona quando a gente fala em aumento de vendas com tráfego pago, que tem que ser a metodologia de inside sales, né? De vendas internas, que a gente fala ali. Então, e por mais que não seja uma empresa, não seja uma pessoa dentro da equipe, né, dentro da clínica, pode ser uma empresa terceirizada, mas a metodologia ela tem que existir, né? Tem que ter um passo a passo, tem que ter processo, identificação de dor, apresentação de resultado, entendimento, né, do que a pessoa precisa, alinhamento para ver se, por exemplo, se o endereço está legal para a pessoa, se é de fácil acesso, se ela quer um convênio, né, ou particular, para não chegar lá, às vezes fazer toda aquela jornada de conseguir agendar, tirar a pessoa de casa, ela chega lá e se frustrar. Falar, mas eu queria atendimento pelo plano. E aqui é só particular. Não soube identificar. Né? E aí a pessoa vai embora, porque ela queria pelo plano e provavelmente ela vai sair falando mal de você. Sim. Né? E que a gente fala, o detrator, ele se pulveriza muito mais do que um apoiador, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para poder fazer essa pré-venda de uma maneira coerente e que traga resultados. E aí, né, Thiago, a gente entra na questão do funil de vendas, que eu acho que é importante a gente falar também, que a gente já falou, só que não com essas palavras, né? Que aí o funil de vendas, ele é construído, a gente pode olhar ele de baixo para cima ou de cima para baixo. Né? Que, ou seja, exemplo, vamos lá, né? Então, tangibiliza isso pra gente, Lucas. Normalmente ele é de baixo para cima, né? A pessoa olha e fala assim, quero aumentar meu faturamento em R$10 mil. Tá. Né? Então, isso é o fundo do funil, que é a venda. Isso. Né? Então, é o resultado no final. Quem está nos vendo aqui Quem está vendo aqui pensa um triângulo invertido, não um funil. Então, assim, lá embaixo, aquela pequena fatia, o objetivo final é aumentar R$10 mil em vendas. Qual é o meu ticket médio? Né? R$2 mil, por exemplo. Então eu preciso de 5 vendas. Né? Para eu ter 5 vendas, vocês sabem que nem todo mundo que é avaliado fecha o tratamento. Vamos fazer uma conta simples de 50%? Não é esse o número, tá, pessoal? Normalmente a gente vê hoje aí uma boa taxa de conversão para leads em vendas, mais ou menos 33%, um terço, né? De 25% a 33%. Mas vamos só para ficar fácil essa continha aqui. Tá. Né? Então, se eu preciso ter 5 vendas, né, e a minha taxa, digamos, seja 50% de conversão, eu preciso avaliar 10 pessoas. Né? Fazer orçamento para 10 pessoas. Isso, fazer orçamento e avaliar 10 pessoas. Qual que é o próximo passo? A pessoa vira até a clínica, precisa ter o agendamento. Né? Tem uma a gente sabe também. Que nem todo mundo que agenda comparece. Mais uma vez, vamos falar de metade. Então, eu preciso agendar 20. Né? E para agendar 20, quantas pessoas eu preciso falar? Digamos que seja metade de novo, 40. Né? Então, eu preciso ter 40 leads para gerar R$10 mil de faturamento. Quanto custa meu lead? Tem que ver quanto que está custando o seu lead atualmente. Da tua região. O lead ele vai flutuar. Oscila, é o leilão, sazonalidade. Isso, né? No caso, é como se fosse um leilão. Quanto mais gente anunciando, mais caro vai ficar, gente. E assim, cada dia que passa é mais profissional da saúde entrando para disputar esses leads aí.
Aumentando o seu investimento. Aumentando o investimento também, que fica cada vez mais caro. Aí são plataformas, cada uma vai ter seu valor ali também. Então, daí, se a gente já identificou que a gente precisa de 40 leads, digamos que o lead custa R$30, né? Está falando que precisa investir ali 1.200, certo? Então, na estratégia de receita previsível, né, de inside sales, são números hipotéticos. Totalmente hipotéticos, tá? Se você quiser, a gente pode depois, chama a gente lá, que a gente pode fazer o funil de vendas para o seu negócio, tá? Então, assim, mais ou menos, eu invisto 1.200 e eu vou conseguir ter 10 mil de faturamento, né? E a partir disso a gente vai fazendo isso. Ou ao contrário, que a gente sempre fala, que é a visão de cima para baixo. Quanto eu tenho hoje para investir? Hoje eu tenho R$1.200. 1.200, teoricamente vai gerar 40 leads, vou ter 20 agendamentos, 10 comparecimentos, 5 vendas, 10 mil de faturamento. Então a pessoa ela não entra falando assim, eu tenho 1.200, quero faturar 50 mil. 1.200 de investimento. Investimento na mídia, no Google ou no Meta. No geral. Custo de budget. De equipe, de marketing, isso aí é outros valores. Exatamente, né? Assim, só pensando no funil de vendas, mas se for olhar a estratégia inteira, já vamos trazer isso aqui também, que daí a gente volta na gestão financeira. Eu acho que esse é um tema bem... Acho que dá para trazer um episódio, nós vamos trazer um episódio exclusivo. É que nesses últimos 20 minutos aqui, a gente está basicamente compilando gestão financeira, marketing e vendas. Isso, né? Isso mesmo. Então, que está totalmente atrelado. Mas assim, o que você tem que levar sempre em consideração? É o investimento na mídia, né? O investimento em quem vai operar a mídia para você, né? Na tua agência, lá a gente sempre indica você escolha uma agência especializada no teu segmento, na área da saúde, né? O Thiago levantou a mão. Não sei se vocês viram aqui, mas o Thiago levantou a mão aqui. Editora, faz o corte pro Thiago dando um tchauzinho aqui. É isso aí. Então, né, no caso da Superdental, uma empresa especializada, você vai ter que ter uma pessoa responsável por vendas. Receber esses leads, por né? fazer... Eu acho que é por isso que a gente entra nesse tema. Exatamente, né? Todo aí, porque... Que tem esse atendimento, que tem o foco no paciente, que faça esse processo de pré-venda, que seja treinada, que dê o atendimento rápido. E olha quanto você investiu para você deixar tudo na mão da secretária lá, que já está fazendo todo o atendimento de quem chega na clínica, ela tem que receber a pessoa, liberar uma guia e tudo mais. Por isso a importância de ter uma pessoa exclusiva para fazer atendimento nessa parte de leads de internet. Quando você pensar em investir, é importante. Se você está investindo, você já está pensando como uma empresa. Sim. Comece a fazer a gestão como uma empresa. Ou você contrata uma pessoa, treina ela e vai ter que ter treinamento constante. Investe em tecnologia. Nisso, ou contrata uma empresa terceira, que no caso é a Acelero, agora sou minha vez, levantar a mão aqui. Boa. Para fazer essa gestão desses leads para você. Mas o que a gente escuta aqui? Quero fazer o marketing, porque o marketing vai salvar a minha clínica. Eu já tenho minha secretária. Já tenho minha secretária. Olha onde começa. Mas peraí, sua secretária ela tem experiência comercial? Ela ganha comissão para fazer as coisas? Ela tá sabendo que ela vai fazer isso? Ah, não tá, mas ela vai fazer. Tem um tempo na agenda dela exclusivo para fazer isso? Você tá se sabotando, meu amigo. Tá se sabotando. Você está colocando uma pessoa para fazer uma coisa que ela não quer, ela não foi contratada para isso e ela não está ganhando para isso. É o barato que sai caro. Também, não, eu vou pagar mais. Então tá, primeiro você vai lá e combina. Então ela já não é mais uma secretária, passou a ser um comercial. Então você promoveu ela. Treine ela, cara. Aí vai levar tempo. Vai ter que treinar. Vai levar um tempo para treinar ela. E daí você está disposto a investir esse tempo de treinar, gerar lead e tudo mais. Isso. E você não vai ter resultado. A gente já entrou no atendimento aí? Já não. Vai ser o por sorte. Estamos atendimento, foco no paciente aqui já. Então, aí entra. Investir em marketing. Aí começou. Aí a venda começa onde? No primeiro alô. No primeiro alô que você dá com ele ali. Então já tem que ser uma pessoa com perfil comercial. Sim. A pessoa tem que saber vender. Aí entra bastante a pessoa entender. A secretária, o que ela sabe? Ela sabe da agenda. Ela domina a agenda de todo mundo. Legal. Aí coloca um Calendly, né? Se for pensar. Não, eu tô pensando no sentido de o que ela tem que saber. Uma polêmica, hein? Não, eu digo se o lead vem pronto da internet para comprar, você já podia colocar lá no anúncio lá. Um robô, agenda. Entra na agenda aqui direto e não funciona. Na área da saúde é complicado. O pessoal não gosta de falar com robô, né? Sim. Porque tá com dor, tem uma necessidade, ela precisa resolver. Mas por isso que precisa ser uma pessoa que saiba resolver. Saiba atender da maneira correta. Acho que isso você estava falando. Sim. Não, a secretária tem que estar preparada para isso aí. Aí você, legal, vou pôr a secretária, então. Pode pôr. Tá tranquilo. Avise ela. Treine ela. Vai ter um tempo de rampagem, que a gente fala, até ela aprender.
ela tem que dominar, eu estava falando aqui, o que ela sabe? A agenda, ela domina todos a organização da clínica, que é o que uma secretária faz, super importante. Só que ela sabe sobre o seu tratamento, como é que funciona, ela sabe das dores do seu paciente. A partir do momento que você começa a investir em marketing, a pessoa que é responsável pelo atendimento, ela tem que dominar o assunto da dor do paciente. Porque a venda começa ali. E ela está preparada emocionalmente, às vezes, num dia de grande entrega, vamos dizer assim, de cair lá 20, 30 contatos no dia. E aí a pessoa faz assim, vou ali resolver, vou tomar um café agora. Aí eu pergunto para você que está escutando, quando você procura, por exemplo, você está investindo no Google, e aí você mesmo está procurando por alguma coisa no Google, você chama a pessoa pelo WhatsApp. Quanto tempo você espera até essa pessoa responder? Te garanto que você vai falar segundos. E se a pessoa não te responde, o que você faz? Abre outro, manda para outro. Abre outro. Aí o outro tem uma equipe preparada. Responde na hora, já te puxa para agendar. Qual que é a chance de você voltar pro outro que te respondeu depois de meia hora? Já zero, meu problema. É zero. Ou você vai ficar brigando por preço. Daí. Dinheirinho rasgado. Dinheirinho rasgado. E aí a responsabilidade é sua, não é da secretária. Porque você pôs a pessoa que não era certa para fazer o que ela não queria fazer. Porque não fez uma gestão de pessoas, isso. Né? Não teve os processos corretos e que nem eu estava falando, botou a pessoa totalmente fora da posição. Ele faz gol? Faz. Aí entra no planejamento lá. Colocou o Messi de goleiro ali, baixinho, com 1,60. Não vai, né? Aí entra lá na questão do planejamento lá. Poxa, você quer chegar em tal lugar, fatura tanto. Se você não chegou até agora ali, é porque você não sabe como chegar ali ainda. Senão você já estava lá. E parte disso é isso aí. Você não sabe o que você tem que fazer para investir em marketing, não sabe o que tem que fazer para atender esses leads. É importante você se qualificar para isso. Você nem sabe que tinha um caos, mas agora você está aqui com a gente, está conseguindo identificar. Você está descobrindo que você tem caos que você nem sabia que você tinha. Né? E assim, mas essas são as dores do crescimento. Sim. Você quer crescer, você tem que mudar. Aí, de novo, aí entra, assim, a gente vai dar várias voltas, porque o revisão do planejamento. As pessoas certas no lugar certo. As pessoas que te ajudaram a chegar onde você está não são as mesmas que vão te ajudar a chegar no próximo nível. As pessoas. Pode ser o mesmo CPF, a pessoa tem que mudar. Isso aí. E a gente vê isso, né, todos os dias nos bate-papos aqui que a gente conversa, né, com donos de clínicas e tudo mais, que parece óbvio o que nós estamos falando aqui, mas ele precisa ser dito, porque a gente esquece com a correria do dia a dia. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Mas isso aí, você está falando muita coisa aí, porque a gente é bombardeado de informação na internet. Hoje, com a internet aí, gente, tem informação por todos os lados. Só não vê quem não quer. E aí, poxa, você tem que fazer acontecer. Às vezes você deixa pro lado. Aí você escuta e fala, poxa, por isso que a gente fala, pega o papel e caneta e anota. E você deixa para depois. Não é nem tanto terceirizar. E você não faz. Fala, a gente mesmo que tem mais coisas, tem outras empresas. Quando eu vou numa imersão, eu levo cada lambada, porque eu falo, gente, eu sei isso, por que eu não tô pondo pra funcionar? Eu não fiz isso? Dá uma raiva da gente mesmo. Assim, cara, eu já pensei em fazer isso tantas vezes e não fiz, né? E aí, pegando esse gancho, que eu acho que é bem legal, que é o nosso próximo tópico, que é a gestão da qualidade, né? É execução, excelência naquilo que está sendo proposto a ser feito. Monitorar, ver se os pacientes estão felizes com aquilo que você está fazendo. Porque às vezes você acha que está fazendo top. Tá tudo certo, tá mas tudo lindo. O teu paciente tem essa visão? Você tem que perguntar para ele, cara. Você tem que fazer uma pesquisa com ele, entender o que ele achou legal, por que ele te indicaria para um parente, para um amigo, ou levar um filho, né? Que a gente não pensa para levar. Às vezes a gente fica com dor, mas no filho você jamais deixa ele lá com dor. Né? O que faz ele? E tem uma coisa que a gente sempre fala, né, Rogério, que é essencial, que ninguém faz. Todo mundo às vezes faz o pós-venda, que é entender isso aí, né? Quais são os pontos positivos e tudo mais. Mas quem é que faz um pós-não-venda? Para entender com o seu paciente por que ele não fechou com você. Né? O que faltou? Fechei com uma outra clínica. Por quê? Aí o que você viu lá? Entra funil. Volta no funil lá de venda. E se você não está preparado para isso, você não metrifica, se você não tem... A gente falou em sistemas lá atrás também, né? Se você não tem um sistema que tem um CRM bonitinho, funil de vendas, às vezes você nem sabe quem são os orçamentos que você levantou, os planos de tratamento que foram feitos. Então, por isso que essa parte de qualidade de entrega, e depois também, voltando para essa pessoa, beleza, fechei e entreguei, né?
fiz lá o meu procedimento, a cirurgia, ou a prótese, o que quer que seja, né? O que o cliente achou disso? Ele gostou? Ele ficou satisfeito? Atendeu a expectativa do seu cliente? Se você não faz isso, se o cara não gostou e você não sabe, o cara nunca mais volta, ainda vai vai falar mal de você, né? E aí você teve todo o investimento, né, em mídia e tudo mais, para a gente trazer. Então é super importante a gente ter essa gestão dessa qualidade da entrega, do atendimento das pessoas, da estrutura, para que a gente possa... Tanto para aquele que você vendeu e para aquele que você não vendeu também. É isso aí, né? Subir. Pessoal, temos mais 2 tópicos aqui, a nossa produção já nos falou que a gente já passou aqui, já estamos próximos do nosso tempo, então vamos dar uma aceleradinha aqui. Um outro ponto que é extremamente importante, a gente entra nessa parte de regulamentação e compliance, né, que dentro da área da saúde isso é extremamente importante, né, não só no dia a dia da clínica, para você planejar, então você não é simplesmente comprar uma cadeira, montar um consultório e sair atendendo. A gente sabe que tem várias regras que precisam ser atendidas, né, e a gente está falando dos conselhos sanitário, da tua profissão, e tudo mais. sanitário, ANS, então tem várias coisas que são importantes ver, né, antes de você abrir o teu negócio e monitorar também. Isso, mas trazendo para o nosso tema, é importante você saber as regras, né, que rege isso, até para você cobrar os teus fornecedores, uma agência de marketing, porque precisa ter, existem regras específicas. Por isso que a gente fala, procure sempre uma agência especializada, para você não ter uma atuação lá. Dor de cabeça. Do nada. Não só isso. Surge lá. Jogar dinheiro fora, porque às vezes a pessoa não sabe fazer voltado para a área da saúde. Se não sabe fazer o marketing, a possibilidade de travar a campanha e não dar resultado, bloquear a conta, acontecer várias coisas ali, é enorme. E acontece muito isso aí. Porque na área da saúde a gente tem 2 principais reguladores, né? Que a gente fala assim, quando a gente fala em marketing. O primeiro é o próprio conselho. Os conselhos. Né? Os conselhos de medicina, de odontologia, de biomedicina, cada um tem a sua regra. E a gente tem um outro regulador que é a ferramenta. Sim, a ferramenta bloqueia a parte de saúde, ele não deixa você fazer alguns processos que é comum você fazer para as outras áreas de marketing. Por isso que eu falo, não, uma pessoa que cuida do e-commerce, que cuida de uma loja de carro, não vai cuidar bem da sua parte de marketing da área de saúde. Porque ele pode até saber montar públicos, estratégias, mas ele não vai saber o que pode e o que não pode fazer. E aí, mas ele vai ter que estudar e começar a aprender por tentativa e erro, porque vai bater bastante cabeça. E daí eu acho que já dá pra gente entrar, como nós estamos com o nosso tempo curtinho, dá pra entrar aqui já juntando os temas, parcerias estratégicas. É você escolher bem os seus parceiros. Sim. Seus parceiros de marketing, seu parceiro de logística, de entrega dos teus materiais que você compra, que ele entregue dentro do prazo, né, que você tenha conexões lá com o pessoal da contabilidade para te ajudar lá na parte financeira. Então, até porque a contabilidade também tem muitas coisas que são específicas para a área da saúde. Sim. Que às vezes pode estar perdendo dinheiro ou deixando de economizar algumas coisas ali em pagamento de impostos e tributos, que uma pessoa que é especializada em contabilidade para a área da saúde vai saber aproveitar aí melhor os seus recursos. Exatamente, né? Você está em constante busca e procura de fornecedores. Aqui se é um protesista que vai fazer alguma coisa, às vezes o fornecedor ele se acostuma com a gente. Sim, né? Sim. E vai, não, tá bom. Como a gente, já é cliente. No dia a dia, entra no dia a dia, exatamente. entra no fluxo. Pô, isso aí já é meu cliente há anos, então se eu não entregar 100%, tá bom, ele não vai sair, né? Eu vou priorizar um cliente novo, ou vou atrasar o prazo, né? Alguma coisa assim. Então a gente tem que sempre olhar isso para buscar fornecedores para nossa cadeia, né, supply chain, né, que nós falamos aqui, ela esteja sempre assim com os melhores fornecedores, com os melhores prazos, com os melhores recursos, tecnologias. A gente fala muito isso. Tem que estar muito ligado. Hoje, por exemplo, isso traz velocidade no processo. Isso, até na parte de financeiro que a gente estava falando até em off aqui um pouco mais cedo, né? Hoje, pô, com as fintechs, toda hora está surgindo uma opção nova, né? Um boleto mais barato, um cartão de crédito em mais vezes, um financiamento, né, com uma taxa menor. Então, se às vezes você acomoda com aquilo que você tem, você deixa de oferecer um diferencial para o teu cliente e isso vai impactar para você. Com certeza. Então, e tudo isso aqui que a gente falou, né, é aquela questão, não é você ir uma vez, achar um fornecedor, achar uma pessoa, achar uma ferramenta, achar uma boa estratégia e deixar rodando, né? A gente tem que... o essencial... O negócio aqui, é teu. O negócio é teu. Você tem que cuidar. É tua. A responsabilidade é minha, o comando é meu, né? Já diria o capitão lá, né? Então, a gente precisa olhar isso e rever e analisar mês a mês, todos esses 9 pontos, né?
E eu acho que é isso, né? Acho que é isso, né, cara? Porra, aqui... Acho que vamos fazer Vamos fazer um resumão? Bem resumão, bem rapidão. Vamos lá, então, hoje o que a gente falou? A gente falou de gestão e planejamento. A gente passou por 9 tópicos aqui, que era planejamento estratégico, gestão de pessoas, de processos, financeiro, marketing, comunicação, atendimento ao paciente, vendas, né? Gestão da qualidade, regulamentação, compliance e parcerias estratégicas, né? Ufa, coisa, né? Não é fácil ser gestor, não, gente. Isso aqui é tema para um curso, né? Um podcast, né? Então, assim, e não pode deixar nenhum de lado. O sucesso é um pedacinho de cada um desse daqui. Ele não pode ser deixado de lado, ouvir uma vez por ano. Ele tem que ser revisitado mês a mês. Você tem a possibilidade de a cada 15 dias ali se dar semanal, pegar uma parte da tua equipe, conversar com ela. Isso é muito importante, vai trazer aí entender os números, fez o planejamento, tem meta, todo mês você vai lá e faz a reunião, entende por que bateu, por que não bateu, o que faltou. Converse com teus fornecedores, né? E fornecedor que eu falo não é só de materiais, mas é a parceria do marketing, a parceria com a terceirização comercial aqui, né? Que seria parte da celeiro, com o contador, ter contato com essas pessoas, né? Você vai se sentir também protético. Parte do processo, você tem que sentir, porque o negócio, vamos lá, o negócio é teu. Sim. Não adianta depois dizer, foi o marketing que não deu certo, o financeiro que calculou errado. Não sei, faz parte, cara. Tem que analisar ele como um todo. É isso aí. É isso aí. Beleza? Tiagão, para a gente finalizar o nosso episódio hoje, né, como já tinha combinado aqui, a gente sempre vai trazer uma frase, uma indicação de um livro, uma frase motivacional. Qual que é a tua aí, cara? Eu acho que eu gosto muito, quando você pensa em planejamento, você começar a criar a sua cultura, fazer isso aí. E aí tem um livro que até a gente comentou aqui, o Comece pelo Porquê, é um livro que é um divisor de águas aí para você começar a montar o seu planejamento e pensar por que você acorda todo dia para fazer o que você faz. Acho que a partir do momento que você começa a pensar desse jeito, você já começa a construir todo o restante das coisas aí. E aí a mensagem que eu deixo uma mensagem final aqui é assim, planeje. É importante você saber onde você quer ir. Porque para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. É isso aí. Investindo tempo em afiar o machado, né? Antes de sair batendo lá, porque senão não corta a árvore, só fica batendo lá. Pode até que ela caia, mas vai levar muito tempo. Então vale a pena vocês investirem o tempo. Eu não falo que é gastar o tempo. É investir o seu tempo no planejamento. É fundamental. Isso aí. Só fala tudo aí. Fala a tua frase. Eu ia falar que tem link aqui. Cara. Tem link aqui para compra do livro. Tá aqui embaixo o link. Boa. Acessa lá. É uma leitura indispensável para quem trabalha no planejamento. Eu trouxe uma frase aqui, né? Que é: o planejamento não te garante sucesso, mas determina um caminho para atingir os objetivos. Boa. Né? Então, só fazer o planejamento, só você chegar ao final do ano, sentar ali 2 dias e colocar tudo no papel, assim, meu planejamento tá feito. Isso não vai garantir, isso não vai dar em nada. Vai ser só mais um papel para você perdeu tempo. Lá. Perdeu tempo, nem faça. Se você não for aplicar, nem faça. Aplique, revise, corra atrás, reveja. Se for necessário rasgar o teu planejamento e fazer outro no meio do caminho, troque o pneu do carro. Né? A gente sempre fala muito isso, né? Para crescer é necessário errar. Então, quanto mais rápido e mais barato você errar, melhor. Não deixa a coisa acontecer, criar uma bola de neve, quando você vê ali, já é tarde. Tá? Então essa acho que é a frase que eu queria trazer. E a tua? Eu já falei a minha, cara. Cara, você não estava prestando atenção no podcast. Você já juntou a tua frase com a frase do Thiago. Eu achei que você ia trazer uma frase diferente, mas tudo bem, tá conectado aí. É isso. Boa. Então tá bom. Pessoal, muito legal, né? O papo de hoje. Boa. Foi bacana, conseguimos trazer aí, passar pela nossa pauta. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like lá. Deixa o like. Assim. Compartilha com os amigos, com a família, com os parentes, com os colegas. Envia para os colegas que você acha que é importante. Cara, escuta isso aqui, ó. Você tá olhando esses pontos aqui, como é que tá esses pontos na sua clínica? Indica para os seus funcionários, seus colaboradores também, assim, mostra para eles, assim, faz um debate com eles. Esse é um podcast muito mais para o gestor, né?
vale a pena. Esse episódio de planejamento. Vai estar aí para talvez os assim, outros se também. tem um gerente, alguém que pensa estrategicamente junto, né? Mas a gente vai criar vários aqui quando a gente começar a entrar a fundo no marketing. É importante você sentar com a sua equipe aí para assistir sim o podcast como uma aula mesmo, e vai ser bem, bem produtivo, papel e caneta na mão, e depois ver o que vocês tiram de proveito de cada episódio desses aqui. E ative o sininho lá para receber essas notificações aí dos próximos episódios do Clínica Sem Caos. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, ele é muito importante pra gente, né? Se inscreve no canal, se tá vendo pelo YouTube. Não custa nada para você e para nós faz toda a diferença, ajuda a entregar esse conteúdo para que mais pessoas também recebam isso aí e venham a crescer, e todos nós aí, o nosso ecossistema de gestores da área da saúde. Beleza? Vamos nessa, pessoal? Valeu. Um abraço. Até o próximo episódio. Tchau.